Você lembra do Saul Goodman? Aquele advogado trambiqueiro de Breaking Bad? Oi, sou o Saul Goodman. Você sabia que tem direitos? A Constituição diz que sim, e eu também. O cara que conseguia transformar qualquer bandido em santo com um bom discurso, uma peruca mal penteada e um contrato cheio de letras miúdas. Pois é, o sujeito era tão bom em enrolar juiz, policial e até a própria consciência que ganhou uma série só pra ele. Better Call Saul. It's showtime, folks. Mas no final, o jogo virou. Todas as picaretagens vieram à tona, os subornos, as fraudes, as falsificações, e o gênio do Embromation terminou do jeito mais simbólico possível, escondido dentro de uma lata de lixo, fugindo da justiça americana. Um final digno de quem confundiu advogado criminalista com criminoso advogado. E é impossível não pensar em Alexandre de Moraes, o Saul Goodman da toga. O homem que também achou que podia burlar regras, fabricar provas e perseguir adversários políticos sem que ninguém notasse. Mas agora parece que o roteiro virou. Uma das suas trambicagens foi parar justamente onde a justiça realmente funciona, nos Estados Unidos. E assim como Saul Goodman, o nosso togado favorito está começando a descobrir que, quando o tio Sam resolve investigar, não tem foro privilegiado, não tem censura e muito menos lugar para se esconder dentro da lata de lixo. Cada vez mais brasileiros estão vivendo com medo. Medo da crise econômica, da violência, da inflação que corrói o salário e da censura nas redes sociais. Tudo reflexo direto do governo do PT. A sensação de insegurança e falta de liberdade tem feito muita gente buscar um novo começo num país que oferece tudo o que o Brasil está perdendo, os Estados Unidos. E se esse também é o seu caso, você tem que fazer isso com responsabilidade. Com as novas regras do governo Trump, o processo para conquistar o Green Card ficou mais exigente. E só uma empresa séria pode te guiar com segurança. A USA é referência no mercado de imigração, com anos de experiência, milhares de clientes atendidos e um compromisso real com o seu futuro. Além disso, é um escritório de advocacia licenciado nos Estados Unidos e isso reforça a segurança e as chances de aprovação para quem quer morar na terra do tio Sam. Se você quer sair do Brasil e recomeçar legalmente nos Estados Unidos, fale com a doutora Karine. Aponte a câmera para o QR Code ao lado ou chame pelo WhatsApp na tela e dê o primeiro passo com quem entende do assunto. Com a USA, seu sonho americano começa de forma segura, profissional e confiável. Sabe aquele momento de série em que o trapaceiro finalmente é desmascarado? O cara passa temporadas inteiras achando que é mais esperto que o sistema. Falsifica papel, enrola o juiz, engana meio mundo. Até que um belo dia o FBI aparece na porta. Pois é, o Brasil acaba de assistir ao episódio em que Saul Goodman, o advogado pilantra de Breaking Bad, descobre finalmente que nos Estados Unidos o jeitinho brasileiro não tem tradução. Meu nome é Trump de Moraes. Eu só quero fazer uma visitinha rápida e vou embora. Sim, brasilinas e brasilinos, o nosso Saul Goodman de toga atende pelo nome de Alexandre de Moraes. O homem que acreditou que podia aproveitar um documento de imigração americano falso e sair impune, como se o tio Sam fosse o Projac. O Departamento de Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos, o CBP, aquele que leva o 11 de setembro mais a sério do que a gente leva a final da Copa, soltou um comunicado oficial dizendo que Felipe Martins nunca entrou nos Estados Unidos no dia 30 de dezembro de 2022. Nunca, nem um pezinho, nem para comprar M&M's no free shop. E mais, o CBP disse que o registro usado por Xandão para justificar a prisão de Felipe foi inserido indevidamente no sistema, que a entrada nunca aconteceu e que abriram uma investigação interna para descobrir
quem falsificou o dado. A Ana Paula Henrique tem uma informação urgente agora. Diga, Ana. Urgente, Daniel, e é exatamente sobre Felipe Martins. Eu peço licença para ler uma carta importantíssima que acabou de ser divulgada pelo CBP, uma das agências de imigração daqui dos Estados Unidos, confirmando que Felipe Martins jamais entrou nos Estados Unidos nas datas usadas pela Polícia Federal e, consequentemente, por Alexandre de Moraes para justificar a prisão de Felipe Martins. A carta diz o seguinte, Daniel: a Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos anunciou que realizou uma análise completa das evidências disponíveis referentes às alegações de entrada nos Estados Unidos do cidadão brasileiro Felipe Martins em 30 de dezembro de 2022. Após a conclusão da análise, foi determinado que o senhor Martins não entrou nos Estados Unidos naquela data. Esta constatação contradiz diretamente as alegações feitas pelo ministro da Suprema Corte do Brasil, Alexandre de Moraes, um indivíduo que foi recentemente sancionado pelos Estados Unidos por suas violações de direitos humanos contra o povo brasileiro. Reconhecemos que o ministro Moraes citou um registro errôneo para justificar a prisão de meses do senhor Martins. A inclusão deste registro impreciso nos sistemas oficiais do CBP permanece sob investigação e o CBP tomará as medidas adequadas para evitar futuras discrepâncias. O CBP condena veementemente qualquer uso indevido desta entrada falsa para embasar a condenação ou prisão do senhor Martins ou de qualquer pessoa. Reafirmamos nossa dedicação em manter a integridade de nossos registros de fronteira e apoiar os princípios de justiça e direitos humanos. A tradução diplomática disso seria algo como: caro ministro Moraes, a gente pegou a sua fraude no flagra. E o melhor, o CBP, em pleno comunicado oficial, chamou Moraes de indivíduo recentemente sancionado pelos Estados Unidos por violações de direitos humanos contra o povo brasileiro. Não é lindo quando a burocracia americana perde a paciência e resolve falar a linguagem da verdade? Eles podiam ter escrito esse sujeito aí, esse cara ou esse trambiqueiro de toga, mas preferiram o termo técnico, sancionado. É o selo internacional da canalice. O problema é que o tio Sam não é o Barroso, não é o Dino, não é a Carmen. O tio Sam não se impressiona com discursos sobre defesa da democracia. O tio Sam quer saber quem alterou o log do sistema, o IP da máquina, o timestamp da inserção e quem autorizou o acesso. E quando os caras do CBP dizem que só alguém muito poderoso e influente conseguiria mexer num registro desses, meu amigo, é o equivalente jurídico de escrever o nome Alexandre de Moraes com um neon em cima da fraude. E quando eles dizem que o registro foi inserido indevidamente, o que eles estão dizendo com todas as letras é: alguém falsificou um documento dentro do sistema de imigração americano. E isso, nos Estados Unidos, não é abuso de autoridade. É crime federal, com pena de cana longa, sem progressão, sem saidinha e sem puxadinho da OAB. E agora, o mesmo homem que mandou prender com base nesse documento falsificado pode ser investigado no país do documento falsificado. É o Karma em HD, o spin-off do Breaking Bad que ninguém pediu, mas o universo entregou. It's showtime, folks. E o advogado de Felipe Martins, Jeff Schickini, apareceu num vídeo falando coisas muito interessantes. Olhem o que diz a legislação americana. Só utilizar esse documento falso em qualquer lugar do mundo constitui crime federal nos Estados Unidos, punido com pena de prisão de 4 a 10 anos. Só usar esse documento, que nós já sabemos que foi usado, dá pena de 4 a 10 anos, exatamente. Inquérito, investigação já está sendo feita a quem usou esse documento falso que foi inserido
de forma fraudulenta no sistema migratório americano. Ou seja, Chandemar está prestes a conhecer o sistema jurídico que ele achava que podia driblar. E convenhamos, o caso Felipe Martins é a síntese da decadência judicial brasileira. O cara ficou 5 meses preso. 5! Com base num papel fajuto. E todo mundo sabia. A PGR sabia, o Glenn Greenwald sabia, o Metrópolis acabou se retratando sobre a matéria que publicou sobre isso. Mas o Xandão manteve o Felipe preso porque queria o que todo ditador disfarçado de juiz quer. Um delator de estimação. Ele queria transformar Felipe num Mauro Cid 2.0, o papagaio que confessa tudo o que o togado mandar. Mas o Felipe, ao contrário do Cid, resistiu. Não mentiu, não delatou, não fez teatro. E agora o mundo inteiro está vendo o juiz, o acusador e o carcereiro, tudo na mesma pessoa e todos errados. O CBP ainda mandou um recado direto. Condenamos qualquer uso indevido desse registro falso para justificar prisões. Traduzindo, a gente sabe o que você fez, Xandão. E para completar o circo, o registro usado contra Felipe tinha nome grafado errado, número de passaporte cancelado e classe de visto inexistente. É tipo o Saul Goodman tentando falsificar um testamento e esquecendo de mudar o nome do morto. E quem espalhou a fake news primeiro? Ele mesmo, o militante fantasiado de jornalista Guilherme Amado. E agora, com o CBP confirmando que o registro era falso, a pergunta inevitável é: quem passou a informação falsa para o Guilherme Amado? Segundo Ana Paula Henkel, os americanos já estão em cima disso, e o Amado vai ter que explicar direitinho como o furo jornalístico virou um buraco judicial. Guilherme Amado não pode sair ileso desse caso do Felipe Martins. Não vai. O mais curioso é como tudo isso foi sendo revelado graças a pequenas falhas na Matrix. Lembra do Tagliaferro? Aquele que teve o celular apreendido depois de uma briga doméstica? Pois é, se não fosse a confusão na casa dele, as provas do gabinete paralelo do Xandão, aquele que mandava censurar empresários e derrubar perfis, nunca teriam aparecido. Uma simples briga conjugal derrubando o castelo de censura de um ministro. É o tipo de ironia que faria os roteiristas de Black Mirror baterem palmas. E agora vem um segundo glitch na Matrix, o registro falso de imigração. O Xandão, tão obcecado em prender o Felipe, segundo as investigações americanas, delegou a falsificação para um pessoal incompetente. O tipo que escreve Felipe em vez de Felipe, erra o número do passaporte e ainda esquece de conferir o tipo de visto. É a mistura de Kafka com os Trapalhões. A investigação americana já aponta que o fraudador é brasileiro, naturalizado americano, funcionário da alfândega e, detalhe cinematográfico, irmão de um policial federal brasileiro. E a gente sabe quem manda na PF, né? O mesmo pessoal que achava que a bandeira do Brasil era um crime. Os americanos, claro, já sabem de tudo a essa altura. Sabem quem, quando, onde e com qual IP. E provavelmente já sabem até em qual nádega o Xandão levou o primeiro tapinha quando nasceu. Eles só estão esperando o momento certo para abrir o pacote surpresa. E esse momento geralmente vem acompanhado de uma coletiva do FBI com bandeira americana atrás e frases como: "Isso é assunto federal". Por favor, eu só quero ir na Disney mais uma vez. E é isso, brasilinas e brasilinos. O homem que tanto falou em fake news está prestes a ser engolido por uma fake news que ele mesmo usou como arma. É o karma digital. É o Matrix Reloaded da toga. E o melhor, agora ele não está lidando com o Congresso Nacional, que ele intimida. Não está lidando com a imprensa amiga, que ele manipula. Ele está lidando com o governo dos Estados Unidos da América,
onde o servidor público que alterar um dado no sistema sem autorização ou o mandante vai direto para o chilindró, sem habeas corpus, sem foro por prerrogativa de toga. E olha que lindo, o próprio CBP prometeu tomar medidas cabíveis para evitar futuras discrepâncias. Ou seja, eles estão prestes a criar o protocolo anti-Xandão. Enquanto isso, o Lula, desesperado, liga para o Trump pedindo: por favor, tira Magnitsky do meu amigo. E o Trump, com aquele topete de capacete romano, responde: Sorry, bro. The Voldemort of Brazil stays sanctioned. Fim da ligação, início do inferno diplomático. E agora? Agora o STF vai fingir que nada aconteceu, tipo aquele cachorro dizendo "It's fine". Ou vão tentar distrair a plateia com mais um inquérito sobre fake news de condomínio. Mas uma coisa é certa, o castelo de papel do cabeça de manequim parece que está ruindo. O caso Felipe Martins foi o primeiro dominó a cair. O próximo pode ser o jornalista cúmplice, o falsário da alfândega, o irmão da PF ou até o próprio gabinete da censura. E quando os americanos começarem a puxar esse fio, vai ser tipo Breaking Bad na última temporada. Um festival de gente poderosa implorando por imunidade. Aliás, essa situação traz à tona uma cena entre Xandão e o Jeffrey Schickini durante uma audiência com Mauro Cid sobre a viagem de Felipe aos Estados Unidos. Relembre comigo. A lista oficial foi o senhor que fez? A lista final foi eu que fiz. Tá. Tinha o nome do Felipe Martins? Não. E por que você não informou a Polícia Federal que não tinha o nome do Felipe Martins? Porque não me foi perguntado. O senhor sabia que foi essa lista provisória que colocou ele 6 meses na cadeia? Doutor, sem comentários, porque não foi a lista provisória que determinou a prisão dele, fui eu que determinou a prisão dele. Então não é o réu colaborador que vai fazer juízo sobre a decretação da prisão. Próxima pergunta. Pois é, o Xander Clayson, que adorava dizer "não foi a lista que prendeu Felipe, fui eu", vai ter que olhar para a câmera e admitir: não foi a prova que me destruiu, fui eu. No fim das contas, ele virou aquilo que sempre disse combater: uma fake news ambulante. Antidemocráticos. No fim das contas, o Saul Goodman da toga achou que podia enganar o mundo com um jeitinho jurídico e uma toga de disfarce. Mas agora, com a justiça americana no encalço, ele vai descobrir que nem dentro da lata de lixo tem foro privilegiado. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.